Olá, sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Hoje vamos abordar de forma clara e acessível a cláusula de reversão, um instrumento importante para a proteção patrimonial. A cláusula de reversão pode ser aplicada especificamente em situações em que o herdeiro beneficiado com a doação venha a falecer prematuramente. Nessa modalidade, a cláusula estabelece que, no caso de morte do beneficiário antes do prazo ou dos acontecimentos previstos, os bens doados reverterão automaticamente para o patrimônio do doador ou serão redistribuídos conforme o planejamento patrimonial previamente delineado. No contexto de casamento do herdeiro, a cláusula ganha ainda outra camada de proteção. Se o beneficiário se casar, os bens doados podem, sem a estipulação de uma cláusula de reversão, ser considerados como parte do patrimônio comum, integrando o regime de comunhão de bens, dependendo do regime adotado e de eventual pactuação prévia. Porém, ao inserir a cláusula de reversão, o objetivo é evitar que, em caso de falecimento prematuro do herdeiro, a partilha desses bens entre os cônjuges torne-se um fato que dificulte o controle da vontade original do doador. Imagine o caso de um empresário, Sr. Roberto de Souza, que possui uma significativa participação em uma holding familiar com ativos estratégicos para o controle dos negócios da família. Com o intuito de preparar a sucessão e garantir que o patrimônio permaneça nas mãos da família, ele decide doar, ainda em vida, a maior parte dessa participação para seu filho, Eduardo, que seria o futuro gestor da empresa. Porém, para evitar problemas que possam surgir diante de eventualidades inesperadas, como o falecimento prematuro de Eduardo ou a possibilidade de os bens doados se incorporarem ao patrimônio comum dele em decorrência do casamento, Sr. Roberto opta por incluir uma cláusula de reversão no instrumento de doação. Na prática, se Eduardo falecer antes de consolidar sua participação plena na gestão, ou se, ao contrair matrimônio, parte dos bens doados se tornar automaticamente parte do patrimônio comum de seu cônjuge, os ativos transferidos reverterão para o patrimônio original do Sr. Roberto. Assim, a intenção é preservar o controle familiar sobre os negócios e evitar que a partilha decorrente do casamento interfira no planejamento sucessório definido. Este exemplo ilustra como a cláusula de reversão funciona na prática. Ela atua como um mecanismo de proteção, garantindo que a transferência patrimonial se dê de forma planejada e que, mesmo em situações adversas, os ativos essenciais não se dispersem ou se diluam no patrimônio de terceiros. Essa estratégia fortalece a continuidade do controle e da integridade do patrimônio familiar, protegendo os interesses das futuras gerações conforme o planejamento sucessório traçado. Em outras palavras, ao definir a reversão para a hipótese de falecimento do herdeiro, garante-se que os bens doados não se diluam no patrimônio comunal decorrente do casamento, mantendo a integridade do planejamento originalmente elaborado. Assim, os bens retêm seu destino estratégico, voltando a integrar o patrimônio protegido ou sendo redistribuídos de forma a preservar a estrutura familiar e patrimonial definida pelo dono inicial. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica no planejamento patrimonial e sucessório ao evitar que, por meio dos efeitos do casamento, os bens possam ser comprometidos com litígios e partilhas indesejadas, sobretudo em situações em que a morte prematura do herdeiro introduziria incertezas quanto à transmissão dos ativos. Qualquer dúvida ou informação adicional, acesse wpp.adv.br, siga minhas redes sociais e compartilhe este conteúdo com quem precisa conhecer melhor o assunto. Até mais!